são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Boa noite. Boa noite, todos. Boa noite a você que está em casa também. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom começar a semana na casa de Deus, né? Isso é uma bênção que Deus nos dá, essa oportunidade. Que coisa boa. Isso é verdade. Então, vamos cantar? Já estávamos ouvindo aqui, estava dando uns louvores tão lindos, né? E então vamos cantar. Então vamos cantar Mensageiro. Então,
Por que que nós temos que ser mensageiros? Porque nós temos uma missão, né? Porque nós somos de alguém. Então, vamos cantar agora Somos Teus, do CD Jovem também.
Amém. Que bênção, né? Nós somos de Deus, né? Nós somos do Senhor. Que bênção, que coisa maravilhosa a gente saber disso. E sabem que, de uma forma muito especial, os hinos me tocam, sabe? Essas músicas tocam meu coração, me deixam mais alegre, mais contente. E sempre quem escolhe o hino inicial é a pregadora, né? E a irmã hoje escolheu, a irmã que vai pregar, escolheu um hino que toca demais o meu coração. Porque em 2012, enquanto eu estava no tanque batismal, foi a música que tocou durante todo o meu batismo. Então, ela toca demais o meu coração. Foi o meu batismo, do meu marido, meu filho, meus 2 filhos, né? Todos se batizaram juntos e foi com esse hino de fundo. Então, Vaso Novo. Vamos cantar. Então, aquelas que puderem se colocarem de pé, vamos cantar, então. Boa noite. Deus seja louvado, né? Que música linda é essa, né? Deus é bom e Ele sempre dá força para os filhos dele. Não importa a situação, Deus é bom. Né? Todas as coisas acontecem porque Ele quer, né? E sempre Ele dá um jeito de tornar o que o inimigo faz de ruim em bênção, né? Isso é muito bom. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai que está no céu, te sou profundamente grata por esse povo maravilhoso que o Senhor colocou no meu caminho há muitos anos atrás. Meus amigos do coração, meus irmãos, meus companheiros na luta. Que tu, Senhor, do teu trono, olhe para a tua igreja, para os teus filhos, e que, Senhor, tu derrame o teu Espírito Santo sobre nós, meu Deus, para que possamos cada vez nos unirmos mais em amor, para poder levar para os teus filhos aí fora esse sentimento que nós temos no coração de união, de saber que nós temos um Deus que providencia todas as coisas para nós e que cuida de nós com carinho imenso, com todo cuidado e amor que a gente não pode nem imaginar. Muito obrigada, Senhor, por um dia ter olhado para baixo e escolhido a cada um de nós para seguirmos sendo teus filhos. Abençoa, Senhor, quem vai pregar. Unge os lábios dele com o teu Santo Espírito, meu Deus, que possa vir do teu trono e que acalente esses nossos corações aqui. Nos ajuda, Senhor, abrindo nosso entendimento, nos dando discernimento e sabedoria daquilo que vai ser derramado aos nossos ouvidos, que venha do teu trono, meu Deus.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos. E hoje, mais feliz ainda, que hoje é um dia muito especial. Nós estamos com os domingos especiais, com o Ministério da Mulher, com o projeto Em Busca de um Novo Tempo. E hoje nós temos no nosso 10º encontro, né? No nosso 10º encontro com o Ministério da Mulher da Floresta, que está enviando as pregadoras todos os domingos para nós, numa parceria do distrito, né? E a diretora do Ministério da Mulher, então, está enviando as meninas para pregar para nós todos os domingos à noite. Hoje é o 10º encontro. No próximo domingo, a gente termina a série de 11 encontros que a gente está fazendo. É a busca de um novo tempo. O que a gente busca nesse novo tempo, né? A gente busca estar mais perto de Deus, a gente busca a presença de Jesus, a gente busca tantas coisas para ficar mais perto de Deus, não é? Então, hoje a gente tem a alegria de ter conosco a Regina, que vai pregar, que vai passar a mensagem para nós. Regina, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, fique à vontade e que Deus te use para passar essa mensagem, passar a palavra de Deus para nós com todo carinho. Boa noite, os queridos irmãos aqui da igreja do Lindóia. Uma alegria muito grande estarmos aqui para partilhar com vocês o 10º tema, né, deste programa do Ministério da Mulher. E um tema hoje bem interessante. É sobre o batismo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre batismo. E a gente já vai começar abrindo a Bíblia. Quero compartilhar com vocês uma história bem conhecida da gente. Ela se encontra em Mateus. Não é Mateus, é São João. Vamos lá. João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, e os versos de 1 a 5. Mas antes de nós começarmos a ler, vamos fechar os nossos olhos e vamos novamente pedir a presença de Deus aqui conosco. Obrigada, Jesus, por iniciarmos a semana na Tua presença. Que o Senhor esteja aqui conosco, que Teu Santo Espírito esteja nos orientando neste momento, que nós possamos falar, que nós possamos ouvir, que nós possamos compreender aquilo que Tu queres para cada um de nós. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a história de Nicodemos. Eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui até o verso 5, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um chefe da igreja, vamos dizer assim, um dos principais ali dos judeus. Então, ele era um membro da igreja e era um líder da igreja, né? Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse... Nós já conhecemos essa história e nós sabemos que ele foi procurar Jesus de noite. Por quê? Porque ele não queria ser visto. Ele não queria que os outros líderes da igreja vissem que ele estava tendo uma reuniãozinha com Jesus, né? Que não era bem visto, digamos assim, né? E ele não queria manchar a reputação dele tendo este encontro com Jesus. Ele queria salvar a sua reputação. Então, escolheu à noite, um momento e, quem sabe, um local que ninguém estava vendo para conversar com Jesus. E ele disse o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre, nós estamos no verso 2. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele cria em Jesus? Sim, ele acreditava.
E talvez fosse isso que ele não quisesse que os outros soubessem. Que ele acreditava em Jesus. Porque Jesus era contestado, perseguido pelos judeus, e ele, como um líder da igreja, como judeu, como é que ele ia acreditar? Então, este era o problema, né? E ele continuou. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha como ele via Jesus. A crença que ele tinha em Jesus. E a fé que ele desenvolvia. Às escondidas. Não era fácil para ele, né? Verso 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus conhecia o coração de Nicodemos, assim como ele conhecia o coração de todas aquelas pessoas. Ele conhecia o pensamento daquelas pessoas, assim como ele conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. E vendo aquele coração em conflito, Jesus disse isso porque era a verdade que ele precisava ouvir. E aqui eu abro um parêntese. Jesus sabe todas as verdades que nós precisamos ouvir. Ele sabe todas as inquietações da nossa mente e do nosso coração. E quando ele nos envia uma mensagem, ele envia a mensagem que nós estamos precisando ouvir. E por essas e outras que Jesus é fantástico, né? Deus é um Deus fantástico. Porque ele nos conhece e ele nos toca de uma maneira particular e especial. E com Nicodemos não foi diferente. Por isso que ele disse isso. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos argumentou. Como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos já era um senhor. Não sei a idade dele, mas ele já era um senhor, né, maduro. E ele perguntou, como é que pode eu, sendo velho, nascer de novo? Como é? Pode alguém, de alguma maneira, voltar para o ventre da mãe para nascer de novo? Sendo já velho, né? Aí Jesus respondeu, nascer a segunda vez, ele disse, em verdade te digo, quem não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Deus está falando, Jesus está falando de 2 batismos. O batismo da água e o batismo do Espírito Santo. Né? E eu fui procurar no dicionário, digamos assim, que hoje o dicionário é o Google, né? Alguns conceitos de batismo. O que é batismo? Um dos conceitos que eu achei foi o seguinte, que o batismo é o primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter de cristão. Primeiro sacramento do cristianismo. E outro conceito que eu achei é que é a confirmação, e esse sim vem ao encontro da nossa fé, diz o seguinte, é a confirmação de uma aliança com Cristo. É isso, né? No batismo, nós confirmamos uma aliança com Cristo, né? Que aliança é essa? De que nós o aceitamos como nosso Salvador, aceitamos o seu sacrifício de expiação por cada um de nós e assumimos este compromisso com ele publicamente. Não é isso o batismo? É exatamente isso, né? Quando Jesus se batizou, e uma coisa que eu achei fantástica, quando Jesus se batizou lá no início do seu ministério, ele já estava anunciando, na verdade, o quê? O batismo de Jesus, aquela simbologia, que era um símbolo, né? Jesus não precisava ser batizado? Precisava? Não. Aquilo de deitar nas águas, né? Submergir e depois
levantar das águas tinha um significado muito mais profundo. Lá no batismo, ele já estava anunciando o quê? Nesse movimento. A sua morte e a sua ressurreição. A sua morte e a sua ressurreição. E quando nós nos batizamos, nós ganhamos 2 certidões. As 2 certidões que Jesus deixou bem claro no seu batismo. A primeira é a certidão de óbito. E a segunda certidão é a certidão de nascimento. Que coisa incrível, né? Certidão de óbito e de nascimento. Mas que óbito é esse? No batismo, né, nós acreditamos, né, numa promessa. E a promessa qual é? Que se nós morrermos com Cristo nós ressuscitaremos. Porque nós não vamos viver a vida toda. Vai chegar um momento, se Jesus não voltar, que nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pelo sono. Dependendo do tempo que Jesus demorar para vir, né? Eu sempre costumo dizer que eu já vivi muito mais do tempo que eu tenho para viver daqui para frente. Eu já vivi. Eu tenho 57 anos. Então, eu não vou viver mais 57 anos. Eu vou viver bem menos. Se Jesus não voltar, eu vou experimentar o sono da morte. Mas se com Cristo nós morremos, nós com Cristo viveremos. Olha que coisa fantástica. E isso é declarado no batismo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal, quando a gente assume esse compromisso público com Jesus, ali nós estamos reafirmando essa promessa e a nossa grande esperança de que um dia nós ressurgiremos, não das águas, né, mas do pó. E que Jesus volte logo, né? Que a gente não precise passar pela morte. Mas o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo gostava muito de falar sobre o morrer. O morrer. Antes, no verso 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para o pecado, né? A fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo reafirma em muitos versos, né, das suas epístolas que ele preferiu morrer. Que morte? A morte do eu. Ele, Paulo, velho Paulo, morreu. Então já não era mais ele que vivia. Não era mais o Paulo que vivia. Ele tinha ressuscitado para uma nova vida. E quem era o dono dessa sua nova vida? Cristo. Que coisa, né? E isso é a experiência do batismo. É morrer. Que eu perguntei antes, que morte é essa? É essa. É morrer para o eu. Eu, Regina, com as minhas vontades, com as minhas tendências, com os meus sonhos, com meus propósitos, com meus planejamentos, com os meus conceitos e preconceitos, com tudo que faz parte de mim, isso tem que morrer. Aí alguém perguntaria, tá, mas então quer dizer que a gente não precisa mais ter propósito, não precisa ter sonho, não precisa pensar, sonhar, viver, planejar?
Seria isto? Não. Mas agora, o que vai ter um peso maior é o planejamento de Deus. É o objetivo de Deus, é o sonho de Deus. Eu vou viver na minha vida o sonho de Deus para mim. Os propósitos de Deus para mim. Os objetivos de Deus para mim, os sonhos de Deus para mim. E a própria Bíblia diz que os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. O grande problema é que a gente pensa que os nossos planos e os nossos sonhos são bons demais, grandes demais para a gente abrir mão. E a gente se agarra a eles, né? E vive sofrendo, porque a gente não quer abrir mão das nossas coisas, a gente não quer morrer. A gente não quer que as nossas coisas morram. Sendo que Deus tem coisas muito maiores e muito melhores para nos dar. E se nós conseguíssemos, através dos olhos da fé, visualizar o que Deus tem para cada um de nós, nós escolheríamos morrer todos os dias. Todos os dias. E viver a vida que Deus planejou para nós. Isso é batismo. Isto é morrer e nascer de novo. Isto é bênção. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, simbolicamente no batismo, nós também, quando nos batizamos, morremos e ressuscitamos com Cristo. E morrer todos os dias, a morte do meu eu todos os dias, é nascer para Jesus todos os dias. Isso é batismo do Espírito Santo. É convivência diária com Deus. É deixar-se guiar todos os dias por Deus, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. O batismo na água acontece uma vez. É simbólico, né? Ou 2 vezes, ou 3 vezes, conforme a necessidade. Isso não importa. Mas o batismo do Espírito Santo é diário. É a cada acordar. É a cada amanhecer. É a cada acordar nós entregarmos a nossa vida para a atuação do Espírito Santo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isto é bênção. Isto é alegria. Isso é novidade de vida. E aí, a gente percebe também, né, que quando Jesus exemplificou através do seu batismo, ele estava nos querendo ensinar coisas grandiosas e verdades eternas. Jesus era um grande professor, uma didática incrível. Talvez no momento do batismo muitas pessoas não tenham entendido a intenção de Jesus. Mas hoje nós temos o privilégio, né, de compreender e de aceitar. Mateus 28:18. Diz assim, 28:18. Quando Jesus deu a grande comissão, né, para os discípulos, a missão deles nessa terra, ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Logo adiante, no livro de Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aceitar a morte do eu e a ressurreição para uma nova vida tem a ver com salvação. Tem uma ligação muito direta com salvação.
Se eu não aceito a vida que Jesus quer para mim, eu não vou andar em novidade de vida. Eu não vou ser batizado diariamente pelo Espírito Santo. E nem vou aceitar demonstrar isso publicamente. Eu preciso crer e eu preciso aceitar a morte de Jesus. E quando eu aceito isso, eu também vou querer morrer e ressurgir. Então, o batismo tem a ver com salvação por isso, porque é a aceitação do sacrifício de Jesus. Não é porque simplesmente eu vou seguir um exemplo de um modelo que Jesus deixou. Um modelo de batismo. Nós temos um modelo de batismo diferente de outra igreja. Não é só isso. Batizar-se significa morte e ressurreição. Se eu não aceito a morte de Jesus, eu não sou justificado. E por isso eu não permito que Jesus me salve dos meus pecados. E nós que estamos aqui, nesta noite, com certeza buscamos morar no céu um dia com Jesus. Com certeza, eu acredito que todos já passaram pela experiência do batismo. Então, todos nós já compreendemos que o sacrifício de Jesus, a sua graça, esse presente é o que nos salva. E a nossa missão é ir e pregar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levando a mensagem do sacrifício de Jesus e das boas novas do Evangelho para todas as pessoas, para que elas tenham a chance de experimentar isso também em suas vidas. Pregar o Evangelho de Jesus. Ensinar. E mostrar para as pessoas o sentido, o verdadeiro sentido do batismo nas águas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê sabedoria para isso. E que, acima de tudo, nós vivamos diariamente um batismo. Um morrer para nós mesmos e um viver para Jesus. E que a gente consiga dizer assim como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar agora a música Restaura. Jesus é o grande restaurador da nossa alma, né? E se alguma coisa está errada conosco, se nós ainda não compreendemos que o que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior, né? Que Deus nos construa de novo, como ele faz como o oleiro faz com o vaso de barro, né? Que Deus restaure a nossa alma em nome de Jesus. Amém.
Oremos. Obrigada, Senhor, porque Tu és um grande Deus da nossa vida e que pode restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que precisa ser modificado, tudo aquilo que precisa ser construído de novo na nossa vida. Que ao iniciarmos esta semana de trabalho, de atividades, nós possamos a cada dia, a cada acordar, possamos nascer de novo. Possamos ser batizados pelo Teu Espírito e que possamos andar em novidade de vida. Que nós possamos ter a coragem de abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos propósitos, para vivermos os sonhos de Deus para a nossa vida. Que possamos nos preparar para nos encontrar contigo e definitivamente morarmos contigo no céu. Nós te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável.